Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. Então, minha gente, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre a fisiologia, e a anatomia do nosso corpo, hoje nós trataremos sobre um sistema extremamente importante para a nossa saúde geral e que está interligado com o sistema cardiovascular e que basicamente é responsável pela filtragem do nosso sangue. Estou falando do nosso sistema urinário, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar com algumas indagações aqui a respeito desse tema. Tá? Aqui nós temos, olá amiguinhos, vocês já ouviram falar em excretas? Essa expressão que muitas vezes ela é confundida pelo público geral, ou sistema urinário, tá? Então é exatamente disso que nós vamos falar nessa nossa aula de hoje, tá? Então as nossas células, por conta da sua própria atividade e as reações químicas que acontecem dentro delas, elas acabam produzindo algumas substâncias, certo? E que são maléficas para o nosso organismo. Nós vimos lá na respiração celular, que é uma atividade metabólica relacionada com o sistema respiratório, que o resultado, ou seja, um dos produtos da reação química que gera energia para as nossas células funcionarem, é um gás tóxico, o gás carbônico. E via sistema respiratório, aliás, sistema cardiovascular e sistema respiratório, essa toxina, esse gás tóxico é eliminado do nosso corpo. Mas há outros produtos, que a gente chama de substâncias nitrogenadas, que também são tóxicas. São produzidas por nossas células, são lançadas da corrente sanguínea, aí entra novamente a questão do sistema cardiovascular, e é transportada até o sistema urinário. Essas excretas, se ficar acumulada no nosso corpo, pode provocar uma grave intoxicação no organismo inteiro. Então vamos lá. Primeiro, responder o que são excretas, Então nós colocamos aqui, que eu já comentei, são resíduos de reações químicas que ocorrem no interior da célula. E ela pode ser eliminada, no caso do dióxido de carbono, pelo sistema respiratório, que é o ar expirado, pode ser eliminado pela pele, através das glândulas sudoríparas, através do processo de sudorese, o suor, ou, que é o que nós vamos tratar aqui, pelo sistema urinário, tá? Através da urina, tá ok? Que é o que nós vamos estudar. Muito bem. Quais são as funções básicas do sistema urinário? Primeiro, a básica, principal, filtrar o sangue. Retirar do sangue as substâncias nitrogenadas tóxicas resultantes do processo de quebra, de degradação de proteínas e de ácidos nucleicos nas células do nosso fígado e assim, certo, eliminá-las do nosso organismo. Esse sistema é composto de alguns órgãos, mas nós vamos trabalhar basicamente os principais, que são os rins, basta observar essa animação que tem aí ao lado, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra, beleza? Então vamos lá, com relação aos rins, os rins é a máquina onde acontece a filtração, são órgãos que não param de funcionar, certo? Nós temos 2 rins, eles medem aproximadamente 10 centímetros de comprimento, um pouco maior do que o outro. Também a posição anatômica, um é mais elevado do que o outro, mas ambos ficam localizados na região lombar posterior. Numa linguagem mais simples, aqui na base das costas da gente, voltado para as nossas, nas costas do nosso corpo, tá ok?
ele, estando sadio, tem uma coloração vermelho escuro e sua forma lembra, né, a semente do feijão. Os rins, ele tem uma forma meio curva, mostrando o lado côncavo e o lado convexo, tá? No lado côncavo, certo? Nós vamos encontrar o que nós chamamos de seio ou então pelve renal, que é onde entra a artéria renal, que é um ramo, certo, da artéria aorta, aí já conectando com o sistema cardiovascular, que leva sangue oxigenado para os rins. E também acaba levando, né, as toxinas que são produzidas por nossas células. Nós temos a veia renal, que retira o sangue não oxigenado dos rins, levando ele para o ramo maior no grupo das veias, que é a veia cava superior, que levará este sangue para o coração para ser rebombeado para os pulmões, depois para o corpo novamente, né? E também é onde sai a via urinária, chamada ureter, é um em cada rim, portanto nós temos dois, tá? Que já sai a urina pronta para ser eliminada. Então nós temos aqui as estruturas ou os órgãos que constituem o sistema urinário, ureteres, bexiga, urinária e uretra, e portanto, as chamadas vias urinárias. Os rins é onde é produzido. Essas vias urinárias correspondem às estruturas ou órgãos por onde a urina vai percorrer até ser eliminada do nosso corpo. Então vamos começar a ver aqui, por exemplo, os ureteres. Os ureteres, como eu comentei rapidamente, são dois tubos, saindo um de cada rim, tá? Que conecta os rins à bexiga urinária. Ele faz esse transporte da urina até essa bolsa que é a bexiga urinária. São dois tubos longos, com parede muscular, musculatura lisa, tá? E o canal é bastante estreito. A bexiga urinária é uma espécie de bolsa que recebe os dois ureteres e a sua fica localizada na região pélvica e a sua finalidade é armazenar temporariamente a urina enquanto, certo, nós desempenhamos as nossas funções normais. Porque seria extremamente complicado. Imaginem só, uma pessoa sem uma bexiga urinária. Os rins não param de trabalhar, então produz urina constantemente. Então nós teríamos que andar com fraldões, né, no corpo para poder fazer nossas atividades normais. Então a bexiga urinária ela armazena temporariamente essa urina, né, até atingir a sua capacidade máxima e só então você vai realizar a micção, que é o ato de urinar. Então ela reserva, ela consegue armazenar em média, tá, de 200 a 300 mililitros. Quando acumula essa quantidade dentro da bexiga urinária, você já tem o ato involuntário de urinar. Mas ela pode, se for necessário, você segurando, armazenar cerca de 800 mililitros de urina. Mas não é muito aconselhado reter urina durante muito tempo, até por conta do desconforto, você sente muita dor, certo? Então, sentiu vontade, se tiver oportunidade, rapidamente, faça logo. Uma curiosidadezinha. Você sabia que uma pessoa adulta chega a eliminar 1,5 litro de urina por dia? Mas você acabou de falar que a bexiga só armazena até 800 ml. Sim, ela armazena uma certa quantidade, elimina. Uma certa quantidade, elimina. Isso é durante 24 horas, tá? Que a pessoa chega a eliminar de urina por dia. A uretra. A uretra é também uma estrutura tubular com parede muscular que conecta a bexiga urinária com o meio exterior. Logicamente que por conta da associação reprodutiva, tá? A uretra masculina ela é bem maior do que a uretra feminina. No nosso organismo, dos homens é tudo misturado. A uretra ela tem função urinária e tem função reprodutiva. Na mulher não, é tudo separadinho, cada qual no seu lugar, tá?
Então, por esse motivo, a uretra feminina é menor do que a uretra masculina. Mas os dois têm a mesma finalidade, eliminação da urina para o meio exterior. Aqui nós temos esse mapa anatômico mostrando as principais estruturas do sistema urinário. Eu coloquei destacado com letras diferentes para vocês terem ideia do que está ligado diretamente ao sistema urinário e os que estão associados. Observem aqui, deixa eu colocar aqui para destacar. Observem aqui, acompanhando a nossa legenda, certo? As principais estruturas do sistema urinário e as correlacionadas com elas. Número 1 mostra todo o sistema urinário, né, que é composto por rins, essas duas estruturas aqui, ó, lado côncavo e o convexo, são dois rins, um anatomicamente um pouco mais alto do que o outro, mas ambos na porção lombar. No número 3, nós temos a pelve renal, que é na região côncava, que é onde você observa a penetração da artéria renal, da veia renal, dos ureteres, etc. O número 4, você tem o ureter, que é o canal que comunica e transporta a urina dos rins para a bexiga urinária. O número 5 é a bexiga urinária, que armazena temporariamente a urina. E o número 6, a uretra, que leva a urina para o meio exterior. Associado a isso, você tem a glândula adrenal, são duas glândulas adrenais, que estão associadas à função urinária e outras funções. Nós temos a artéria, que está aqui em vermelho, e a veia pulmonar, como eu já expliquei. A artéria pulmonar leva sangue oxigenado para os rins, e a veia a veia renal leva o sangue não oxigenado dos rins para fora dele. Lembrando que a artéria renal ela é o ramo da artéria aorta, e a veia renal ela vai desembocar na veia cava inferior. Muito bem. Aí você tem aqui a artéria abdominal, a aorta abdominal já falei, né? Nós temos a artéria ilíaca comum e a veia, aqui embaixo, que já vai se dirigindo para as duas pernas da pessoa. Número 12 é o fígado, que está em segundo plano. 13, intestino grosso. E 14 é a pelve, que é essa região inferior do nosso abdômen. Então, aí está aí uma visão geral do nosso sistema urinário. Formação da urina. Como é que acontece isso? Tá? Dentro dos rins, né, fazendo um corte no rim, você observando com o microscópio, você vai encontrar microestruturas tubulares chamadas de néfrons. Cada rim no nosso corpo tem cerca de 1 milhão de néfrons. Essas unidades microscópicas é que são responsáveis pela filtragem do sangue. Cada néfron ele é composto, como eu já falei, de uma rede de tubo formado basicamente por uma cápsula glomerular, que antigamente era chamada de cápsula de Bowman, mas ainda é encontrado em alguns livros, e os túbulos renais, tá? Esses túbulos renais são divididos em porções anatômicas e funcionais. Nós temos o tubo contorcido proximal, nós temos a alça néfrica, que antes era chamada de alça de Henle, e nós temos o tubo contorcido distal. E alguns autores colocam ainda o tubo coletor, recebe essa denominação porque ele recebe a urina de vários néfrons simultaneamente. Veremos nas imagens. Os tubos renais, que são identificados, como eu já falei, como tubo proximal, alça néfrica e distal, tá? No interior dessas estruturas é que vai acontecer todo o processo que irá culminar com a formação da urina. Então, por exemplo, no interior da cápsula glomerular, nós vamos encontrar um conjunto de capilares, certo? Resultante da ramificação da arteríola aferente, onde vai acontecer a primeira etapa do processo de formação de urina. Então,
vem uma artéria muito fina, chamada de arteríola aferente. Lá forma um glomérulo, como se fosse um novelinho de capilares, e sai a arteríola eferente, tá certo? Essa estrutura é chamada de glomérulo renal. Então aqui nós temos, ó, a cápsula glomerular continua, né, no tubo contorcido proximal, certo? Se alonga e se estreita na chamada alça néfrica, né, que é uma estrutura em forma de U. Dessa alça se forma o tubo contorcido distal. Então está aqui o nosso rim, tá? Aqui na parte da estrutura do corpo do rim nós vamos identificar duas regiões. Uma que é chamada de região cortical, que é mais periférica, e a outra chamada de região medular. Aqui nessa imagem aumentada, né, da parede do rim, onde está esquematizado o néfron, que é essa estrutura aqui, tá? Tem esse tracejado mostrando exatamente o limite da região cortical e da região medular, da região periférica e região mais central. Então, para identificar as estruturas que eu já falei para vocês, nós temos aqui, tá vendo? Não sei se você consegue ver essa setinha, aqui mostra o sentido do sangue. Então, é a arteríola aferente, que está levando sangue para o sistema nefrídico. Aqui nós temos os capilares formando o glomérulo renal e aqui, ó, mostrando a setinha saindo, é a arteríola eferente. Envolvendo esse capilar, nós temos uma cápsula, chamada de cápsula glomerular, que se estende com o tubo contorcido proximal, se estreita, forma uma estrutura tubular em forma de U, né, alguns preferem detalhar, chamado de alça descendente e ascendente, que é a alça néfrica, e continua com o tubo contorcido distal, que irá se desembocar no tubo coletor. Observe que o tubo coletor tem conexão com outros néfrons. E aqui nós temos também a rede de capilar externa, tá? Que está em contato, né, a interação com esse sistema de tubos. Então vamos lá. Aí eu botei essa imagem maior para ficar mais fácil de vocês compreenderem o que eu falei para vocês. Olha aqui, ó, a setinha mostrando arteríola aferente, arteríola aferente e as estruturas, né, que fica mais claro para a gente entender, de todo o sistema nefrídico. Beleza? Vamos lá. A urina, ela se forma nos néfrons basicamente em duas etapas. Na realidade, alguns autores colocam em 4 etapas, mas isso normalmente só se comenta no ensino médio. Tá ok? Então é a filtração glomerular e a reabsorção. Para quem gosta de aprofundar um pouco mais, ainda nós temos a fase de secreção e a fase de eliminação da urina. Mas não tem problema, isso aqui já resolve a nossa situação aqui. Filtração glomerular. O sangue que chega até o glomérulo pela arteríola aferente, ele vem trazendo no plasma sanguíneo uma série de substâncias dissolvidas nele. Tá ok? A pressão do sangue empurra esse plasma sanguíneo sobre a parede dos capilares, provocando o extravasamento, ou seja, a saída de alguns componentes do plasma sanguíneo para a cápsula glomerular. Ou seja, água, aminoácidos, algumas vitaminas, glicose, sais, ureia, que é o principal produto nitrogenado a ser eliminado, tá ok? Eles são jogados para o sistema nefrídico, pela pressão do sangue. O que não passa são as células e as moléculas grandes, né, que constituem o plasma sanguíneo. Tudo bem. E aí, quando isso acontece, nós chamamos formação do filtrado glomerular. Essa é a primeira etapa do processo de filtração. Mas como vocês podem perceber, tá? Existe substâncias químicas que são úteis ao nosso corpo, que saiu do sangue e foi para o sistema urinário.
tá? Então, o filtrado, ele constitui, ó, como eu falei, água, glicose, vitamina, aminoácidos, sais e minerais. Essas substâncias aqui, elas têm que voltar para formar novamente ou restaurar a composição química do plasma sanguíneo. Agora, outras que são os produtos nitrogenados tóxicos, como a ureia e o ácido úrico, mais a ureia, eles têm que ser eliminados mesmo. Tá? Então, essa composição aqui, ela tem que retornar para a corrente sanguínea. Como é que acontece isso? Através de um processo chamado de reabsorção renal. Através de processos, né, de transporte, osmose, transporte ativo, difusão, essas substâncias, elas retornam. Tá? A glicose atravessa a parede do tubo proximal, voltando para a corrente sanguínea, por uma diferença de concentração. Depois a água, por osmose, volta para a composição do plasma sanguíneo. E esse fenômeno vai acontecendo. Depois sais minerais, depois um pouco mais de glicose, um pouco mais de água. E o percurso desse filtrado glomerular por essa rede de tubos vai implicar no retorno das substâncias que são úteis para a corrente sanguínea, ficando no sistema urinário somente o que realmente deve ser eliminado do nosso corpo. No caso, a ureia e o ácido úrico, mais a ureia em maior concentração. Como eu já falei, onde é que se formam? Essas substâncias se formam da degradação no nosso fígado de proteínas e ácidos nucleicos, tá ok? Elas podem ser eliminadas tanto pelos rins, que é o que nós estamos tratando aqui, como também pelo suor. Outra curiosidadezinha, né? Vocês sabiam que a urina é formada por aproximadamente 95% de água? Então, esse cerca de 1,5 litro de urina que nós podemos eliminar durante um período de 24 horas, quase tudo é água. Dissolvido nessa água, nós temos sais e principalmente ureia e ácido úrico, que tem que ser eliminado do nosso corpo, tá ok? Muito bem. Então aqui, um resumozinho do que nós já colocamos até agora. Primeira etapa, a urina é formada nos rins, certo? Através basicamente dos processos de filtração e reabsorção, tá? Recapitulando, na filtração, parte dos componentes do plasma sanguíneo passa para a rede nefrídica, né, constituindo água, aminoácidos, vitaminas, glicose, sais, a própria ureia. E depois, tá, essas substâncias que são úteis através de um processo chamado de reabsorção, retornam para a composição normal do plasma sanguíneo, só ficando o que realmente deve ser eliminado. Essa urina formada, ela é jogada no tubo coletor, que há uma absorçãozinha de água, e segue para o que nós chamamos de pirâmide de Malpighi, que é a confluência ou a junção de vários tubos coletores. Nós podemos ver isso nessa imagem aqui, da anatomia do nosso rim. Rapidinho, só para a gente refrescar a memória. É essa estrutura aqui, ó, que eu estou me referindo, tá? Que são as chamadas pirâmides de Malpighi. E aqui você tem a pelve renal. Na pelve renal é jogado a urina, que segue para o ureter, e do ureter segue para a bexiga urinária. Na bexiga urinária, né, ela é armazenada temporariamente e depois expelida para o meio externo através da uretra. Tá ok? Então está aqui as posições das estruturas e o caminho que o processo ocorre na eliminação de urina. Outra curiosidade, muito comumente chamado de pedra nos rins, os cálculos renais, eles são, vamos dizer assim, grãos, né,
resultantes da cristalização de alguns tipos de sais minerais que constituem a urina. Eles acabam se alojando no próprio rim, ele pode se alojar nos ureteres ou ainda até mesmo na bexiga urinária. Como são cristais e tem pontas, vamos dizer assim, e tem estruturas pontiagudas, o deslocamento desses cálculos na via urinária geralmente provoca muita dor, né? E dores muito fortes. Geralmente as pessoas que apresentam como um péssimo hábito de não beber muita água durante o dia, certo? São pessoas que têm mais propensão a desenvolver essa cristalização desses sais. Mas também existe o tipo de alimentação que a pessoa tem. E lógico, existem alguns fatores genéticos que infelizmente a gente não pode resolver. Mas a alimentação e beber bastante água, principalmente nessa época do ano, do nosso famoso BR-Obró, é extremamente importante sobre vários aspectos. Ajuda a nossa defesa das vias aéreas, respiratórias, ajuda a evitar a formação de cálculos, tá? E também evita a desidratação do organismo, evitando assim a sobrecarga de atividade do sistema urinário, tá? Então, quando o cálculo é muito grande, ele pode não conseguir passar pelo canal dos ureteres. Aí, no caso, existe uma técnica mais avançada que utiliza ultrassom, que pulveriza esses cálculos, fazendo com que o que foi pulverizado saia, né, na urina. Bom, outro problema grave que nós podemos encontrar com relação ao sistema urinário, né, é a questão do paciente crônico renal. O paciente crônico renal é aquele que tem a função renal bastante diminuída ou até mesmo completamente encerrada. E nesses casos, tá, é feito, enquanto se consegue um rim para fazer o transplante, as chamadas sessões de hemodiálise. A hemodiálise é feita por um aparelho chamado dialisador, que é uma espécie de rim artificial que vai fazer o que os rins da pessoa não está mais conseguindo fazer. Tá ok? Então, o dialisador é essa máquina aqui, mostrada aqui para vocês. É feito 2 acessos no braço da pessoa, por exemplo, onde o sangue sai do corpo da pessoa, é monitorado, esse é o aparelho, o coração dele, é o que faz funcionar tudo, que é o dialisador, que retira as toxinas do sangue e o sangue é devolvido para o organismo. Só lembrando a vocês que não é somente para casos de pacientes renais crônicos. Por exemplo, em muitos casos de Covid, né, aconteceram no Brasil inteiro e no mundo, onde foi necessário fazer-se a hemodiálise. Pessoa que perde muito sangue na cirurgia ou em acidente, tem que fazer a hemodiálise. Infecções por bactérias, que paralisa a função renal, tem que fazer a hemodiálise. Tá ok? Então, minha gente, era isso que eu queria mostrar basicamente para vocês nessa nossa aula de sistema urinário. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos a base, tá, do funcionamento do sistema urinário e vamos para a nossa lista de exercícios na próxima aula, se Deus quiser. Valeu, gente. Até mais.